Vamos continuar falando de justiça brasileira? Mas aí sobre um outro tribunal, um outro superior tribunal que a gente não fala tanto não. Mas com bets e apostas, com os jogadores envolvidos, aí a gente tem falado bastante, principalmente sobre o caso do Bruno Henrique. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou que o julgamento do atacante do Flamengo, Bruno Henrique, será retomado nesta quinta-feira, a partir das 13 horas, da 1h da tarde. O início do julgamento do recurso do jogador foi nesta segunda-feira. Mas o voto do relator, o auditor Sérgio Henrique Furtado, o auditor Marco Choi pediu vista, resultando no adiamento do julgamento aí para quinta-feira. O jogador é acusado de forçar um cartão amarelo contra o Santos lá em 2023 pelo Campeonato Brasileiro. Antes, o STJD havia negado o pedido de prescrição do caso apresentado pela defesa do jogador. Na sequência, a corte seguiu para o voto da dosimetria da pena quando o auditor Marco Aurélio Choi pediu a vista. Antes do pedido de vista, o relator do caso, Sérgio Furtado Filho, votou pela absolvição do atacante, que tinha sido considerado culpado lá no julgamento em primeira instância. Ele sugeriu a punição de Bruno Henrique com base no artigo 191, com multa de R$100 mil e a suspensão de 12 jogos. Bruno Henrique, jogador do Flamengo, é denunciado por manipulação esportiva. E é por isso mesmo que eu converso agora com o advogado especialista em direito do entretenimento, Maurício Veiga, para a gente entender melhor o caso todo do Bruno Henrique. Maurício, bom dia, é um prazer falar contigo, ainda mais sobre esse assunto que gera polêmica e muitas dúvidas, já que é uma situação inusitada, né? Eu não sei se na história do Brasil a gente teve jogadores envolvidos com o jogo do bicho, com algum outro tipo de aposta. Agora o assunto da vez são as apostas online. E o grande jogador que vem sendo destacado para isso é o Bruno Henrique. O caso do Bruno Henrique, o Maurício, vai servir, você acredita, como um precedente aí para todo mundo ficar atento a essas apostas online, flertando com o futebol? Olá, Natália, muito bom dia. É um prazer poder falar com você, com os telespectadores do Acorda Metrópolis, acerca desse tema que é tão polêmico e tão importante. Você tocou num assunto que é fundamental. Esse caso do Bruno Henrique, ele vai sim servir de alerta. Não é possível mais que em pleno ano de 2025 a gente ainda tenha que conviver com manipulações de resultados no esporte, sem que isso seja combatido de forma veemente. Isso não é algo que está restrito apenas ao Brasil. A Turquia, por exemplo, anunciou hoje que afastou mais de 100 atletas, né, do seu campeonato principal, inclusive um deles, que é da seleção nacional da Turquia, além de afastar árbitros por suspeitas de manipulação de resultados por jogos ali combinados, não é mesmo? Então, é algo que tem movimentado todo o mundo. Agora, esse caso do Bruno Henrique, ele tem uma peculiaridade. Claro que ele serve de alerta, mas diante das provas que foram colhidas, diante de tudo o que aconteceu, o relator do pleno do STJD entendeu ali que não houve manipulação de resultado. Houve sim uma conversa indevida entre o Bruno Henrique e o seu irmão, mas que não seria suficiente para caracterizar o dolo. O que é isso, Natália? Aquela intenção deliberada, né, de praticar um ato que ensejasse ali receber aquele cartão amarelo para provocar a expulsão. Foi isso, então, que, por enquanto, um relator entendeu. Agora, é um caso, evidentemente, que ele merece todas as atenções. E é um caso que vai servir de paradigma, sim, para os atletas terem a consciência que é necessário, dentro de qualquer modalidade esportiva, e não apenas o futebol. A primeira coisa a ser observada é a ética e regulamento da competição. Você disputar aquela modalidade de acordo com os princípios éticos. E isso, inclusive, é um dever do atleta que consta da Lei Geral do Esporte, a Lei 14.597, que está em vigor no Brasil desde o ano de 2023. Então, é um caso paradigmático, mas, Natália, sabemos que toda decisão
que envolve ali questões disciplinares de um atleta, ela mexe com a paixão. Então você vai desagradar uma parte dos torcedores e vai agradar a outra, né? Não tem como, em hipótese alguma, você agradar a todos. Sempre que mexe, né, Maurício, é isso, né? O Bruno Henrique é um jogador importante para o Flamengo, o time com a maior torcida do Brasil todo. Então é uma situação quente, né, latente, que deixa as pessoas um pouco confusas, acho, né? Não conseguem separar o jogador da questão de que ele fez ou não, né, que está sendo julgada. Eu queria saber mais, Maurício, sobre essa questão da legislação desses jogadores. Eu acho que é um assunto que a gente pouco discute e pouco imagina, inclusive, que tem ali, né, normas que precisam ser respeitadas. Acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso. E aí depois eu vou te perguntar aí sobre o julgamento dessas normas, né? E sobre esse tribunal desportivo, que também é um outro ponto que pouco se discute, mas que talvez daqui para frente a gente fale mais sobre isso, porque infelizmente não vai ser só o caso do Bruno Henrique, a gente imagina que outros jogadores possam estar envolvidos, possam estar fazendo nesse momento esse tipo de negócio, já que as apostas online são tão fortes, também estão sendo extremamente vigiadas. Então eu queria que primeiro a gente falasse sobre isso, sobre essas normas que os jogadores precisam respeitar. Não é assim só jogar futebol, só fazer o que quer. Como que é isso, né? Eu realmente não fazia ideia de que existia esse tipo de norma para os jogadores. Exatamente, Natália, você tocou num ponto aí vital, de extrema importância. Quando o atleta decide seguir essa carreira, ele tem que estar ciente de que vai ser um sacerdócio. Claro, toda profissão, quando você abraça, né, de forma apaixonada, você tem que se despir, você tem que renunciar a várias outras questões da vida comum. E com o atleta, isso é ainda maior, é ainda muito mais forte. Então, por exemplo, um advogado, né, ou um médico, ele pode fazer as suas apostas sem que isso tenha nenhuma influência negativa na sua atividade profissional. Um atleta, ele não pode participar de apostas. Ele tem que, inclusive, é aquela coisa da mulher de César, né? Você tem que... não basta você fazer o certo. Você tem que demonstrar aquela aparência também de que está fazendo o certo, porque você é exemplo para outras pessoas. Então, o atleta, quando ele vai desempenhar a sua atividade, ele tem que observar todos esses princípios éticos. E todas as questões relacionadas à ética da competição, a questões disciplinares, organização de campeonato, né? Você tem um código específico, que é o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E é com base nele que o atleta Bruno Henrique está respondendo às suas acusações. Claro, isso daí sem prejuízo da esfera criminal, por exemplo, né? Porque tem também denúncia, tem Ministério Público e tem ali um processo penal que ele é independente do processo disciplinar. O processo disciplinar, ele é mais rápido, ele tem que ser mais rápido, porque é a vida do atleta que está em jogo. E, portanto, para essas questões disciplinares relacionadas à organização do campeonato, a questões relacionadas à disciplina, a Constituição brasileira, ela prevê que a justiça desportiva vai ser a competente. É o artigo 217 da nossa Constituição que diz isso, que é uma Constituição muito avançada, uma das poucas do mundo que prevê a atuação da justiça desportiva regulada no seio constitucional, né? no âmbito constitucional, que é a lei mais importante do país.